Hoje teríamos a votação sobre a proposta de lei que pede alterações na RCPLP. Pois é, mas infelizmente ela não aconteceu e, sinceramente, da forma como ela foi apresentada, de acordo com um debate caloroso entre os partidos de hoje, ela seria negada. Vamos entender aí o que aconteceu e os próximos passos, então. Ao invés do parlamento português ir para uma aprovação direta, o texto foi encaminhado para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde será discutido, analisado mais detalhadamente. A proposta era complexa, incluía aí muitos pontos, como o novo regime de retorno e afastamento de imigrantes em situação irregular, já que com a proposta a PSP assumiria ainda maior responsabilidade no processo de retorno de imigrantes em situação ilegal, algo que, segundo o governo, não estava funcionando adequadamente desde a extinção do SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Grande parte da proposta fala sobre a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, uma unidade dentro, então, da PSP, da Polícia de Segurança Pública, que ficaria responsável pelo controle de fronteiras aéreas, fiscalização de imigração e execução do retorno e afastamento de cidadãos em situação ilegal. Outro assunto e que muito interessa aos brasileiros e demais cidadãos da CPLP é a mudança na RCPLP. Um dos pontos mais aguardados era o que equiparava a RCPLP com as demais autorizações de residência em Portugal. A proposta solicita a alteração da validade para 2 anos, ao invés de 1, como acontece hoje, e que passe também para um formato de cartão, como as demais. E com isso, permita aí uma mobilidade dentro do espaço Schengen e que também permita o reagrupamento familiar, que infelizmente até hoje não tem esse direito garantido. Bom, outro ponto-chave que todo brasileiro quer saber é sobre a possibilidade de turistas da CPLP, da comunidade de países de língua portuguesa, solicitarem autorização de residência já estando em Portugal, sem a necessidade de um visto prévio. Trouxemos bastante sobre esse assunto por aqui, né? Se poderia um turista da CPLP solicitar autorização por aqui. Para os casos do Brasil e do Timor-Leste, por exemplo, não é necessário nem tirar um visto de turismo. Basta trazer documentos obrigatórios e já para os demais países da CPLP, mesmo como turista, é preciso solicitar no consulado um visto para turistar. E a proposta, ela solicitava então que todos os nacionais do Brasil, Cabo Verde, Angola, Timor-Leste, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe possam entrar em Portugal como turista, solicitar a autorização de residência sem ser através da manifestação de interesse, tá? Sem ter a obrigatoriedade aí de cumprir com 1 ano de trabalho descontando para a segurança social no país, por exemplo. E esse ponto foi o grande motivo de críticas da proposta. Eu reuni aqui algumas frases importantes. O ministro da Presidência, em sua apresentação, disse que se por um lado Portugal precisa de imigração, por outro lado, e para isso, essa regularização tem que ser controlada. Precisamos de imigrantes, disse o ministro, mas precisamos de ordem e de regras. Precisamos de regra para os que chegam terem casa, saúde e educação, e nos últimos anos não foi isso que aconteceu. Durante 7 anos se escancarou as portas com a manifestação de interesse. A resposta não é fechar as portas e expulsar, e ele continuou dizendo que todas as mudanças propostas na alteração é para uma integração humanista e controlada para um país justo e equilibrado. O ministro recordou aos deputados sobre os milhares de portugueses que estão fora de Portugal também batalhando por uma vida digna. Os partidos tiveram seus momentos para falar. A possibilidade de entrada de turistas solicitando autorização de residência foi especialmente criticada por André Ventura, do primeiro partido a ser ouvido, o Partido Chega. Ele disse que isso não seria imigração controlada, e sim bandalheira descontrolada. E por vários momentos se manifestou contra a medida. O deputado ainda afirmou que o PSD, o partido do governo que propôs as mudanças, compara os portugueses que estão fora do país se matando de trabalhar com os imigrantes que aqui estão e que há diferenças. Inês Souza Real, deputada do PAN, afirmou que a manifestação de interesse era um mecanismo que funcionava, que não deveria ter sido extinto. Outros partidos de esquerda também criticaram a extinção da manifestação de interesse, uma forma de regularizar as pessoas que entraram como turistas e solicitavam a autorização através do trabalho. Houve também deputados que reforçaram sobre a ineficiência da AIMA, dizendo que o órgão não tem estado a funcionar por falta de meios, que esse deveria ser o foco do governo. A extinção do SEF em 2023 também foi lembrada, embora tenha ocorrido no governo passado. Alguns deputados alegam que o desmantelamento do SEF deixou um vazio no controle de imigração que ainda
ainda não foi resolvido. A criação da nova unidade dentro da PSP foi vista como uma solução incompleta e insuficiente. Em resposta, o ministro da Presidência reafirmou que a autorização de residência para os cidadãos da CPLP não se trata da criação de um regime especial e que não é a volta da manifestação de interesse. Em suas palavras, ele diz assim, abre aspas, o governo continua a achar que a decisão de acabar com a manifestação de interesse foi correta, não é o que está em questão hoje. Querem ou não querem um regime mais favorável para os imigrantes da CPLP? Se sim, apoiem esta lei. Fecha aspas. Ele ainda enfatizou que se os deputados querem ter um controle mais efetivo na imigração e se querem que Portugal, que é o pior país a lidar com o afastamento de imigrantes ilegais da Europa, altere a lei, deveriam votar a favor da proposta. Porém, a proposta de lei foi enviada para a comissão sem passar por votação do parlamento. Agora, na comissão, o governo diz estar aberto a alterar e ajustar a proposta para que se encontre uma solução que funcione. A primeira análise da comissão acontecerá no dia 16 de outubro. O ministro da Presidência afirma que é preciso dessa lei para cumprir as obrigações europeias para que no dia 10 de novembro Portugal não esteja fora do espaço Schengen. É nessa proposta que constam mudanças no sistema de controle da imigração. Quero aproveitar para falar que você não pode perder nossos próximos vídeos, tá? Que falam justamente sobre esse assunto de entrada e saída no espaço Schengen, ok? Trago amanhã bem detalhado para você. Olha, com tudo que aconteceu hoje, fica o aviso. Quer vir para Portugal? Faça o seu visto. Não conte com a possibilidade de vir como turista. Sinceramente, ela parece estar bem longe aí de acontecer, tá? Com tudo que foi dito hoje no debate, não me parece possível que os partidos hoje entrem no acordo sobre isso. A aprovação final da proposta, com as mudanças da RCPLP, infelizmente ainda pode demorar. O novo texto ele precisa ser feito e aprovado pela comissão, depois ele volta para o parlamento para a votação, que é a fase que deveria ter sido hoje. E então, se aprovado o novo texto, o processo ainda precisa passar pela aprovação do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Somente após essa aprovação, o diploma será publicado no Diário da República, oficializando então as mudanças. Mas olha, é importante destacar que mesmo depois da publicação, algumas das mudanças podem não entrar em vigor de imediato, ok? Se você tem dúvidas sobre o processo, quer saber mais sobre como essa mudança pode afetar a sua situação em Portugal, deixa para mim aqui seu comentário no vídeo, deixa eu entender quais são as suas dúvidas para eu trazer sempre profissionais especializados para a gente conversar sobre o assunto, tá bom? Eu vou continuar acompanhando as atualizações, trarei mais informações conforme elas forem sendo divulgadas. Aqui nesse vídeo, olha, você tem o passo a passo para quem quer morar em Portugal. Eu dou todas as etapas do seu planejamento, com planilha ali gratuita para você, tá tudo ali bem especificado no vídeo. Volto a falar, quer vir morar em Portugal? Faça o seu pedido de visto, continue o seu planejamento, ande com tudo organizado, com tudo certinho para você vir aqui receber a sua autorização de residência e não ficar numa situação complicada como muitas pessoas estão nesse momento aqui no país, combinado? Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Gostaria de ter trazido notícias melhores hoje aqui nessa sexta-feira para você, mas é isso que temos. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre imigração e vida em Portugal, ok? Eu te vejo na próxima. Tchau!